Olá, queridos e queridas! Que bom novamente podermos nos reencontrar para esse nosso momento e tempo de reflexão. Não diga a Deus que tens um grande problema. Diga ao teu problema que tens um grande Deus. Amados e amadas, eu creio que já ouvimos esta frase em algum momento da nossa vida. Quem sabe eu e você já tenhamos até usado esta frase, pronunciado esta frase. Num primeiro momento, pode parecer que ela é composta simplesmente por um trocadilho de palavras, mas na verdade não é assim. Se olharmos bem, vamos perceber que ela está carregada de significado e que, dependendo de como a usamos ou entendemos, pode causar um grande impacto para a nossa caminhada de vida e de fé. Sim, com toda certeza é muito mais fácil e comum partilhar, falar dos nossos problemas para as pessoas, mas também para com Deus. Enquanto eu partilhava com a minha esposa sobre o ruminar desta reflexão a partir do texto que hoje eu apresento a vocês, ela também lembrou de que falar muitas vezes de que temos um Deus maior que os nossos problemas. É bem mais fácil falar do que praticar esta confiança neste Deus que é muito maior do que os nossos problemas. Infelizmente, isto é característico do ser humano. E quanto a isto, eu me refiro às pessoas de todos os tempos. Eu quero partilhar hoje conosco o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 1 até 14, para auxiliar nesta reflexão neste dia. Esse texto assim diz: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: "Onde vamos comprar comida para toda essa gente?" Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: "Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata." Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Digam a todos que se sentem no chão." Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada." Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: "De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo." Queridos e queridas, este texto nos apresenta o tão conhecido acontecimento e milagre realizado por Jesus, que é a multiplicação dos pães e peixes. Entre outros tantos aspectos que poderíamos destacar desse texto, eu quero pensar o que nos ajuda com a reflexão do nosso tema. Diante da multidão que veio até Jesus, conforme diz o texto, que seguia a Jesus e que ele se dispõe a ensinar a respeito do reino de Deus, Jesus apresenta para os discípulos um grande problema. Grande problema? Sim, acho que se fosse conosco nós entenderíamos como um grande problema. Estavam ali aproximadamente 15.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças.
Jesus apresenta o problemão aos seus discípulos e espera pela reação destes. Felipe tão logo diz: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Aquela pergunta inicial de Jesus: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Parece que tomou a proporção esperada por Jesus, pois tão logo André também entra na conversa e diz: olha, Jesus, está aqui entre nós um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Contudo, a sugestão de André, ela também vem carregada de uma preocupação pessimista. Mas o que é isso para tanta gente? Quando eu leio este texto, lembro-me logo quando era criança e quando chegava o final de semana no qual nós receberíamos visita. Eu recordo da preocupação e agitação que acontecia lá em casa, onde o forno, a lenha, a cozinha, o preparo para o almoço, sobremesa, café da tarde, colocava todos nós em movimento e o trabalho ficava a todo vapor. E quando ainda, às vezes, no domingo pela manhã, recebíamos a notícia de que teríamos mais pessoas para o almoço do que estava previsto, aí a tensão aumentava. Quem sabe você já vivenciou algo parecido nesse sentido, mas quem sabe em outras situações cotidianas nas quais você chegou a dizer: mas o que fazer diante deste problemão? Quem sabe você esteja neste momento dizendo: o que faço com esse problema da minha saúde, do meu desemprego, do meu conflito com aquela pessoa com quem eu tanto amo, com esta montanha de problemas que se levanta diante de mim? Em outras palavras, talvez eu e você também estejamos na situação e nos sentindo como Felipe e André. Parece não haver nada maior do que o problema que nos alcança nesse momento. E isto, por vezes, é desesperador. Isso nos coloca numa posição de impotência, de medo, de desânimo, o que não permite muitas vezes enxergarmos nem sequer um palmo diante dos nossos olhos. Foi o que aconteceu com Felipe e André. Não perceberam que estavam diante do Senhor Jesus, que já lhes havia mostrado muitas coisas no seu falar e no seu agir entre e no meio deles. Eles tinham sido testemunhas de vários sinais e milagres que Jesus já havia feito. Por isso Jesus estava atraindo uma multidão, mas eles não conseguiram assimilar e enxergar tudo isso. Por quê? Eu creio que aqui entraria a frase do nosso tema. Não diga a Deus que tens um grande problema, mas diga ao teu problema que tens um grande Deus. Felipe e André, diante da pergunta de Jesus, onde vamos comprar comida para toda essa gente, deram mais atenção e ênfase no problema, na falta de comida, e esqueceram de que o próprio Deus estava ali, na sua frente, ao seu lado. O próprio Deus que está acima de tudo e de todos, inclusive acima dos problemas. Quem sabe eu e você poderíamos até dizer: mas esses discípulos são cegos e tapados mesmo? Estavam e caminhavam com Jesus 24 horas por dia e não entenderam isso. Eu lhes pergunto e pergunto também a mim: nós somos diferentes desses discípulos? Nós também sabemos que Deus está ao nosso lado, à nossa frente, ao nosso derredor, 24 horas por dia. Pois é a promessa de Deus para conosco, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, onde Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Também está registrado em Jeremias 29, 13, onde Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus ainda nos lembra em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas basta surgir um probleminha, um problema ou talvez um problemão, que já não conseguimos mais enxergar, assim como Felipe, André e os demais discípulos.
Quando olhamos para o texto de João, o evangelista diz que ele, Jesus, sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Jesus permitiu que Felipe, André e os demais discípulos visualizassem e enfrentassem aquela situação, aquele problema, para então manifestar o seu agir, para provar novamente a eles que não há tanta gente, que não há problema grande demais que não seja alimentado, resolvido a partir de 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Por isso, meu amado e minha amada, eu não sei quais são as dificuldades e problemas que você está enfrentando neste dia, mas de uma coisa eu tenho certeza, que eles não se comparam ao tamanho do nosso Deus. Assim, eu lhes convido a declarar e a pronunciar: eu tenho um Deus maior que meus problemas. Eu tenho um Deus maior que os meus problemas. Quando exercitamos isso em nossa vida, então educamos os nossos olhos, os olhos do coração e também da nossa razão, a enxergarem que apesar de diariamente aparecerem problemas e percalços na nossa vida, estes estão sob o cuidado e a condução do nosso Deus. O texto bíblico finaliza dizendo que a partir do agir de Jesus, de 5 pães e 2 peixinhos, sobraram 12 cestos com pedaços. Conseguimos imaginar o que isto representou para aqueles discípulos? Entre outras coisas, com toda certeza despertou neles o sentimento e a necessidade de confiar plenamente no Senhor Jesus. Este é o sentimento que Deus quer despertar e colocar no meu e no teu coração novamente neste dia. Por isso, não diga a Deus que tens um grande problema. Diga ao teu problema que tens um grande Deus. Deus nos abençoe hoje e sempre e que possamos, em confiança, realizar nossa caminhada de vida e de fé. Que Deus assim nos abençoe e guarde hoje e sempre. Amém. Eu lhe convido para juntos cantarmos, entoarmos o hino Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. E com este hino nós vamos declarar e lembrar de que nós temos um grande Deus, um Deus muito maior do que os nossos problemas. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Um
forte abraço e até o nosso próximo encontro.